Bom dia, igreja. Que alegria é estar aqui essa manhã com os irmãos. Recebi esse convite com muita alegria. Já quero dizer de antemão que eu não sou uma pregadora, mas eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido da parte de Deus. Então é uma alegria muito grande estar aqui. Já estou me sentindo em casa, porque o pastor Tarcísio falou comigo que aqui na igreja deve ter mais ou menos uns 30 mantenenses. Então, estou em casa. Como o pastor Tarcísio disse, gente, eu ainda quero falar aqui de uma alegria maior ainda. Tem aqui minha amiga Ticiane. A gente foi amiga de infância, nós estudamos juntos até ali pelos 11 anos, que foi quando eu saí de Mantena. E desde então a gente não tinha se encontrado novamente. Não vou falar quantos anos a gente ficou sem se ver, para não comprometer, e eu acho que também não tem necessidade, né, Tuti? E a gente vive marcando esse encontro, mas nunca deu certo. E aí hoje a gente teve a oportunidade de se encontrar. Muito, muito feliz de poder encontrar, viu, Tuti? Uma pessoa muito, muito querida na minha vida, lá da infância, lá de Mantena. Foram anos muito, muito felizes da minha vida ali, junto com ela. Irmãos, fui convidada para falar aqui às mulheres. Então, homens, me perdoem quando eu falar as irmãs, elas, sintam-se também, recebam também essa palavra da parte do Senhor, mas hoje eu vou me referir às mulheres, tá bom? Mas os irmãos recebam essa palavra da parte do Senhor nos corações de vocês também. Fui convidada para falar sobre o amor, anunciemos o amor glorioso, que é o tema que tem sido trabalhado, né, pelos batistas durante esse tempo. E eu sou uma pessoa extremamente imaginativa, sabe? Eu gosto muito de imaginar. E eu quero convidar agora você para fazer um pequeno exercício de imaginação aí. Imagina que você agora está numa sala de teatro. E aí, está tudo preparado ali. A plateia já está toda preparada, esperando a apresentação. As cortinas ainda estão fechadas e as luzes ainda estão apagadas. Está todo mundo esperando a hora da apresentação. De repente, as luzes se acendem e as cortinas se abrem. Estão imaginando a cena? Quando as cortinas se abrem, é você que está lá no palco. E aí? Você foi pego de surpresa. Você está lá naquele palco. Você foi pego de surpresa. As pessoas estão ali esperando alguma coisa de você. O que você vai falar? O que você vai apresentar? Se você for uma pessoa bem esperta, você vai escolher falar, você vai escolher apresentar alguma coisa, algum assunto, algum tema que lhe seja familiar. Você não vai correr o risco de apresentar um número de sapateado, um número de balé, não sei, uma coisa que você não esteja preparada. Porque você tem que estar preparado para responder as possíveis perguntas que vão ser feitas a você. Então, você vai ter que falar, você vai escolher apresentar alguma coisa que seja muito familiar a você. E aí eu quero te dizer que, na verdade, todos os dias, quando a gente acorda, é isso que acontece. A gente está num palco e a gente está sendo assistido por muitas pessoas. Tem muitas pessoas olhando aquilo que a gente está fazendo, olhando aquilo que a gente está dizendo, olhando a nossa postura, avaliando o nosso comportamento. É isso, todos os dias. Não estou dizendo que nós somos o centro do universo e que está todo mundo olhando para a gente, não é isso. Mas tem muita gente ao nosso redor, olhando para a gente e avaliando, analisando a nossa postura, nosso comportamento, aquilo que a gente fala. Então, na verdade, essa pequena ilustração é aquilo que acontece com cada um de nós todos os dias que a gente acorda.
antes mesmo da gente sair de casa, porque as pessoas que estão conosco em casa também estão nos observando. E aí, desde janeiro, né, a gente esteve ali na Assembleia, né, da Convenção Batista Brasileira. Desde janeiro a gente tem ouvido bastante sobre anunciar o amor glorioso, que essa é a nossa responsabilidade, essa é a responsabilidade de todo cristão, de anunciar o amor de Cristo. E ali, quem esteve lá, eu tenho certeza que vai concordar comigo, nós ouvimos diversos testemunhos que foram muito edificantes. Testemunhos de pessoas que abriram mão de muita coisa para ir mundo afora. Saiu da terra mesmo, da nossa terra, aqui foi mundo afora, anunciar o amor glorioso. Nós somos edificados e nós precisamos realmente abraçar essa causa missionária. Nós precisamos, com aquilo que Deus tem colocado na nossa mão, a gente precisa abraçar essa causa missionária, orando, contribuindo e fazendo tudo o que Deus tem colocado na nossa mão em favor dessa obra missionária. Mas a gente precisa ter uma consciência muito grande, muito plena, de que nós que ficamos, nós que não estamos lá no campo missionário, também temos a responsabilidade de anunciar esse amor glorioso todos os dias. Todos os dias, nesse palco que é a nossa vida. Para essas pessoas que estão nos observando todos os dias, mesmo que a gente não perceba, elas estão nos observando. E esse é o desafio dessa manhã, a gente entender como que na prática, especialmente nós mulheres, podemos anunciar esse amor glorioso. Como que no palco da nossa vida nós podemos demonstrar esse amor glorioso. Lá em Montes Claros, a gente tem uma empresa. Inclusive, agradeço muito Carol e Léo, meus amigos queridos que vieram me acompanhar. Carol é meu braço direito lá no Ministério de Mulheres, é minha amiga e é minha sócia também na empresa. E Manu, que veio, Manu é minha fiel escudeira, está sempre comigo, me acompanha em todos os lugares, está sempre comigo ali, me acompanhando e intercedendo por mim. Nós temos uma empresa, eu e Carol temos uma empresa lá em Montes Claros. E aí a gente começou a estudar bastante, especialmente no último ano, né, que foi quando eu entrei na empresa, sobre como que a gente podia fazer diferença para aquelas pessoas que a gente atende. Como que a gente poderia fazer para não ser só mais uma empresa como tantas outras? O que a gente poderia fazer de diferente? E a gente estudou bastante, estudou muito mesmo. E nós descobrimos, com os grandes especialistas de marketing do mercado, que nenhuma estratégia de venda é tão poderosa, é tão forte, é tão impactante quanto demonstração de atenção verdadeira, demonstração de atenção sincera. Olhar de fato para a pessoa que você está atendendo, escutar ativamente o que aquela pessoa está falando, realmente se interessar por ela. E aí, a gente foi treinar a equipe. Equipe, nós vamos agora dar atenção para todo mundo, atenção de verdade, nos mínimos detalhes. A gente quer escutar as pessoas, a gente não quer só entregar um produto, entregar um serviço. Nós queremos de fato, entender o que essas pessoas querem de verdade, atender a necessidade dela para além do serviço que elas vieram aqui consumir. E realmente a gente tem tido muito resultado nesse sentido. Mas, por que eu estou contando isso? A gente consegue, na nossa equipe, nós somos uma equipe pequena, somos só 17, e a gente tem ali cristãos e não cristãos. E a gente percebe claramente como que é diferente um não cristão que abraça essa técnica
de oferecer atenção para a pessoa, porque para eles é realmente uma representação, é uma apresentação. Mas a gente consegue perceber nos cristãos que isso é uma forma de viver. Demonstrar atenção, demonstrar amor, demonstrar cuidado faz parte. Por quê? Porque a gente já experimentou o amor glorioso, grandioso. Isso para nós não é uma representação, não é uma técnica, não é uma estratégia de venda, é uma forma de vida. E aí, olhando para esse tema, anunciar o amor gracioso, o amor grandioso, o amor glorioso, assim como a gente cantou aqui, vamos cantar desse amor para sempre, que esse nome é bom. A gente percebe que só quem tem de verdade o amor glorioso e grandioso pode oferecer. E isso faz parte da vida da gente. E aí eu entendi uma coisa que foi uma virada de chave na minha vida. A gente não precisa, nós, cristãos, que fomos chamados para anunciar esse amor, nós não precisamos de grandes palcos. Nós não precisamos de grandes palcos. A gente precisa de ter atenção ao nosso ordinário, ao nosso cotidiano, à nossa rotina. Eu sou uma pessoa apaixonada, quem me conhece aqui sabe, eu sou uma pessoa apaixonada por rotina, por detalhes da vida ordinária. Eu sou, sinceramente, eu fico inspirada com cada detalhe da vida ordinária. E eu aprendi, com essa situação nossa lá do trabalho, e meditando, né, nesses dias para trazer essa palavra aqui, o quão poderoso é o nosso ordinário para a gente demonstrar, para a gente falar, para a gente anunciar esse amor glorioso, esse amor gracioso e esse amor grandioso que um dia nos alcançou. E agora eu espero que você já tenha entendido a responsabilidade que a gente tem de anunciar esse amor todos os dias. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis 5, de 1 a 4. A Bíblia, ela está repleta de muitas histórias de pessoas que escolheram, que decidiram abraçar essa missão mesmo no seu dia a dia, no seu ordinário, na sua rotina, no seu cotidiano. E essas histórias foram registradas para nos ensinar e nos inspirar. Hoje a gente vai pensar um pouquinho, rapidamente, nessa história que eu tenho certeza que você já conhece. É uma história muito conhecida, mas a gente vai pensar um pouquinho nessa história. Acompanhem, por favor, a leitura de 2 Reis 5, do versículo 1 ao versículo 4. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Somente até aqui. Vamos orar? Deus, eu te agradeço, porque mais uma vez o Senhor nos permite estar reunidos como família do Senhor, como igreja do Senhor. Eu te agradeço pela certeza da presença do Senhor aqui através do teu Espírito Santo. E eu quero te pedir que esse mesmo Espírito possa trabalhar no nosso coração, dar a mim condições de transmitir aquela palavra que o Senhor já me falou e dar aos meus irmãos condição de receber
essa palavra nos seus corações e que os nossos corações possam ser todos terra fértil, onde essa semente possa germinar, brotar e produzir frutos em abundância, Pai. Que o Senhor fale ao nosso coração. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pela presença do Senhor aqui. Em nome de Jesus. Amém. Bom, é uma história muito conhecida. Eu imagino que a maioria dos irmãos, se não todos, já conhecem o final da história. Mas, em resumo, aquela menina, ela foi levada à casa de Naamã. Naamã era um general. Os exércitos entraram em guerra. O exército de Naamã foi vencedor. E entre os despojos também foram levadas pessoas cativas como servos, como escravos. E aquela menina, os estudiosos acreditam que ela tinha em torno de 12 anos, foi servir na casa de Naamã. Ali na casa de Naamã, ela trabalhava como serva da esposa dele. E Naamã, embora um general poderoso, um homem reconhecido pelas suas vitórias, pelas suas guerras, pela sua força, pelo seu poder, ele tinha um problema. Ele era leproso e ele não podia fazer nada a respeito disso. Segundo os historiadores, não existe isso no relato bíblico, mas segundo os historiadores, a lepra dele ou estava muito no início, ou estava muito restrita a uma parte do corpo que ficava encoberta. Por isso, ele ainda estava na convivência e na direção de um exército, enfim. Mas era uma doença que não tinha cura naquela época. A medicina não tinha o que fazer. Então, era muito provável, era bem possível que aquela doença iria progredir, iria se alastrar, e quando isso acontecesse, ele precisaria ser retirado do convívio, porque as pessoas leprosas não poderiam continuar no convívio da família, da sociedade, enfim, eles precisavam ser isolados. Aquela menina, ela não estava numa condição favorável. Ela tinha sido tirada de tudo que era precioso para ela. Ela foi tirada da terra dela, da família, e ela estava ali numa condição que não era favorável. Mas mesmo assim, ela escolheu abençoar. Mesmo assim, ela escolheu abençoar aquela pessoa que a havia escravizado. E aí, a gente vai pensar rapidamente sobre 3. Eu não sou pregadora, mas eu aprendi que a gente divide em 3. Viu, pastor? Então, a gente vai aprender 3. Tinha até mais, mas 3, tá bom? A gente vai dividir em 3. Nós vamos ver 3 posturas daquela menina que se aplicam muito bem a nós mulheres na realidade que nós temos. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao coração dos homens também e eles vão conseguir aplicar essa palavra. A primeira postura dessa menina, que a gente pode aprender com ela, é: floresça onde você foi plantada. Eu sei que é uma frase jargão, assim, né? A gente já encontra isso nas xícaras, nas camisetas. Eu gosto de ser criativa, sabe? Eu até tentei uma outra frase mais impactante, mas não tinha, tinha que ser essa. Então, a gente vai falar sobre essa. Floresça onde você for plantada. Como eu disse aqui, aquela menina não estava em condições favoráveis. Por melhor que fosse a vida dela, ali na casa de Naamã, ela ainda estava numa situação desfavorável. Vocês concordam comigo? Ela estava longe da família dela, da terra dela, de tudo que era precioso para ela. Mas ela escolheu florescer. Ela poderia ter ficado quietinha. Ela poderia ter ficado, fazendo muito bem feito o serviço dela. E se ela tivesse feito apenas o serviço dela muito bem feito, ela estava cumprindo a função dela. Mas ela escolheu ir além disso. Ela escolheu florescer. Quando a gente fala de florescer, quando a gente fala de flor, a gente pensa em quê? Perfume,
beleza, delicadeza, em coisas belas, boas. Então, a gente normalmente associa o florescer a uma condição de vida favorável. Vocês concordam comigo? Quando a minha rotina, como mãe, esposa, dona de casa, trabalhadora e mais não sei o quê, quando isso tudo estiver organizado, quando isso tudo, quando eu conseguir domar o caos que é tudo isso junto, quando as condições estiverem perfeitas e favoráveis, ou seja, quando eu já tiver conseguido colher frutos de todo o meu trabalho, aí eu vou florescer. Aí eu vou ficar tranquila. Aí eu vou ficar pronta para florescer. É isso. Normalmente o pensamento da gente é esse, né? Vou domar tudo, vou organizar tudo, vou ter uma momento, uma rotina devocional que me prepare espiritualmente para florescer na vida das pessoas. Vou conseguir fazer um planejamento e quando tiver tudo prontinho, tudo organizado, tudo ok na minha vida, aí eu vou estar pronta para florescer. Mas na biologia, na natureza, a gente vê, a gente aprende que a ordem das coisas não é essa. Para pensar aí. As árvores que frutificam, primeiro, antes dos frutos, elas fazem o quê? Florescem. A gente não pode esperar ter uma rotina totalmente organizada, uma vida totalmente equilibrada para a gente decidir florescer. Se a gente não consegue florescer, trazer a beleza do Evangelho, o bom perfume de Cristo para a vida das pessoas que estão ao nosso redor, mesmo em meio a uma rotina caótica, a gente não vai frutificar. Essa é a ordem da natureza. Essa é a ordem das coisas. A gente não pode esperar. Nossa vida está totalmente equilibrada, totalmente organizada para a gente florescer. Se a gente pretende colher frutos, a gente não pode esperar. A ordem é inversa. E lá em João 15, 8. João 15, 8. Nós lemos assim: Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. O nosso Pai, Ele está esperando de nós frutos, e não são poucos, são muitos frutos. Se nós queremos florescer na nossa rotina, se nós queremos frutificar na nossa rotina, nós precisamos respeitar essa ordem. Primeiro, você precisa florescer, mostrar o bom perfume de Cristo, mostrar a beleza do Evangelho, e depois você vai colher os frutos. E sabe o que muitas vezes impede a gente de florescer? Nós, mulheres, temos uma tendência bem forte a respeito disso. Descontentamento. Nós, mulheres, costumamos, eu não estou falando que os homens não reclamam e não são descontentes, não. Mas nós, mulheres, temos uma tendência grande ao descontentamento, à reclamação, à murmuração. E aí, a gente lutou pelos nossos direitos. A gente lutou para a gente ter uma oportunidade no mercado de trabalho. A gente lutou para isso e para aquilo. Aí a gente conseguiu. Aí agora a gente está reclamando. Que está tudo muito apertado, que está tudo muito confuso, que eu tenho que trabalhar demais, que eu tenho que dar conta da casa e do trabalho. A gente lutou por isso. A gente pediu isso.
E a gente precisa entender. E isso não é uma crítica, isso é uma constatação. A gente precisa ter atenção a isso. Tudo aquilo que a gente costuma reclamar, na verdade, todo o trabalho que a gente tem são resultados de conquistas nossas, conquistas que Deus nos deu. A nossa casa dá trabalho, mas ela é uma conquista que Deus nos deu. Criar filho dá trabalho. Dá trabalho, viu, Manu? Dá trabalho. Mas eles são conquistas que Deus nos deu. Ter um trabalho é difícil, às vezes, a gente conciliar, mas são conquistas que Deus nos deu. A gente não pode murmurar, não. A gente tem que agradecer e florescer lá naquele lugar que Deus nos plantou. As murmurações, normalmente, elas vêm porque a gente dá liberdade demais para o pensamento da gente. A gente deixa, o pensamento vagar por onde ele quiser. E a gente vai alimentando nosso coração das fontes erradas. A gente vai lá para a internet e aí fica ali olhando a influencer não sei das quantas, que foi não sei para onde, eu não fui. A fulana de tal que é a minha vizinha que comprou isso assim, assim, e eu não comprei. E a gente vai alimentando a nossa mente, deixando os nossos pensamentos livres, para eles andarem onde eles quiserem. Foi a murmuração e o descontentamento que impediram o povo no deserto de entrar na terra prometida. Aquele povo cometeu um tanto de coisa que eu fico olhando e eu falo, realmente eu não podia ser Deus, porque eu não ia tolerar isso. Deus tolerou. Mas, pela murmuração, aquela geração não entrou na terra prometida. Nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas murmurações. Elas, muitas vezes, estão nos impedindo de florescer. Segunda postura daquela menina, eu acho que talvez isso pode ser um pouco polêmico, mas o bom da gente poder falar em igrejas alheias, pastor, é que eu vou falar que Deus mandou. Aí depois o senhor resolve se ficar algum problema, tá bom? Mas eu gostaria que vocês me entendessem. O segundo ponto é: pare de olhar para si. Pare de olhar para si. Se aquela menina tivesse ficado muito concentrada na sua própria dor, ela não ia conseguir perceber o que estava acontecendo ao redor dela. Não ia. Ela não teria condições de anunciar o amor glorioso através da postura e do comportamento dela, porque ela estava muito concentrada em si mesma. Nós estamos imersos, especialmente as mulheres, estamos imersas numa cultura que ensinou que a gente precisa ser nossa própria prioridade. Eu tenho certeza que você já escutou isso. Se bobear. Você já escutou isso hoje de manhã. Você precisa se priorizar. Calma que vocês vão entender. Muita calma nessa hora. A gente escuta assim, Eu acho que todo mundo já deve ter escutado isso, inclusive os homens. E isso até mesmo nas igrejas. A gente pode encontrar isso. Sabe quando a gente vai viajar de avião e a aeromoça ensina pra gente que... Vocês escutaram isso, gente? A máscara cai. Você precisa colocar em você primeiro, porque você é mais importante. Por que a gente precisa colocar a máscara primeiro? Porque senão a gente não consegue estar apto para cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Para cuidar daquela pessoa que está precisando de mim, se for um idoso, se for uma criança. Nós precisamos olhar para nós o suficiente para a gente se cuidar e se colocar pronto para servir. O nosso autocuidado, ele tem um limite. Gente, eu tenho uma empresa de beleza e estética. Então é óbvio que eu sou a favor do autocuidado, sim. Mas existe um limite. Existe um limite.
o vetor do amor, ele precisa estar apontado para fora. Se ele estiver voltado para dentro, ele vai virar egoísmo e vaidade. A gente precisa se cuidar, sim, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas o limite do cuidado é até o ponto de se colocar pronta para servir. Nós fomos chamadas para servir. E quanto mais a gente olhar para dentro, mais preso a gente vai ficar lá dentro. E a gente não vai conseguir sair para olhar quem está ao nosso redor, para cuidar e para servir. Muito, muito cuidado. Satanás, lá no Éden, ele conseguiu seduzir a mulher. E aí, através da mulher, ele conseguiu também alcançar o coração do homem e ambos pecaram contra Deus. E se a gente para avaliar, se a gente para estudar mesmo a nossa sociedade, a nossa cultura, nós vamos perceber que continua da mesma forma a estratégia. Se você parar para avaliar as ideologias e tudo que é colocado, que vem através da cultura para o coração da gente, a forma de Satanás agir continua sendo a mesma. Ele tem seduzido as mulheres e através das mulheres, porque nós somos influenciadoras. Nós, mulheres, somos extremamente influenciadoras. Se o homem, Samila, não sei se lá na sua casa é assim. Na minha casa é. Não sei se na casa dos irmãos é. Lá em casa, quando o Anderson está sendo transmitido, né? Eu acho que ele vai ver. Eu já comecei, eu vou continuar. Quando ele está doente, ele chega, toma um remedinho, deita, descansa e a vida segue. Quando eu fico doente, a casa cai. Até a nossa cachorrinha Amélia Maria, ela fica ressentida. Todo mundo, gente, nós somos influenciadoras por natureza. Nós, mulheres, somos influenciadoras por natureza. Se você pegar aí as propagandas aí do comércio, você vai observar que até em propaganda de pneu de carro, quem faz a propaganda é mulher. Mulher é influenciadora. E se a gente aceita as mentiras de Satanás como verdade, nós vamos influenciar nossa casa. A mulher sábia edifica sua casa. Nós temos esse poder, essa capacidade, dada por Deus mesmo, para influenciar a nossa casa e para influenciar a forma de pensar de toda uma geração. Porque nós que estamos ali mais diretamente envolvidas com a criação dos nossos filhos. Se a gente é seduzido por isso, nós vamos influenciar a maneira que essas próximas gerações vão lidar com isso. E não se enganem. A mentira, para ela ser uma boa mentira, boa, assim, uma mentira bem contada, ela precisa ter uma quantidade de verdade substancial para poder conquistar o coração da gente. Porque se for uma mentira descarada, deslavada, a gente simplesmente rejeita. Então, a mentira, ela vem camuflada por uma boa dose de verdade. E ali no meio, uma mentira que tem alcançado o nosso coração. E a gente tem ficado muito presa, olhando para a gente mesmo e esquecendo de ser empático, de ser servo, de anunciar o amor glorioso, o amor grandioso e o amor gracioso para as pessoas que estão ao nosso redor. E a terceira e última atitude daquela menina, só
uma coisa. Filipenses 2, 3 e 4. Eu me empolguei e esqueci de ler o texto. Filipenses 2, 3 e 4 fala assim, ó. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é próprio, para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros. A gente não pode ser a nossa própria prioridade. A gente tem que considerar o outro superior a nós. E a gente não pode ficar considerando só aquilo que diz respeito a nós, mas especialmente cuidar daquilo que diz respeito aos outros também. E, novamente, eu quero frisar para o problema que vai ficar para o pastor Tarcísio não ser muito grande. Eu não estou falando que a gente não precisa se cuidar. Eu estou falando que esse cuidado, esse autocuidado, ele precisa estar sempre conectado a me colocar pronta para servir. E não para o meu próprio deleite, para a minha própria satisfação. E aí nós vamos para a terceira postura. Tenha uma vida coerente. Se aquela menina não tivesse uma postura servindo naquela casa, uma postura coerente com o que ela dizia, com o Deus que ela dizia que ela servia, eu imagino que a esposa de Naamã e o próprio Naamã não teriam dado ouvidos a ela. O que foi pedido a ele, se a gente continuar lendo a história, e eu imagino que os irmãos conhecem toda essa narrativa, o que foi pedido a Naamã era uma coisa meio constrangedora. Um general, um cara poderoso, ir lá mergulhar. Era um negócio meio constrangedor. Ele só aceitou aquilo porque ele deu ouvidos ao que aquela menina falava. E ele deu ouvidos ao que aquela menina falava porque ela também falava com a sua vida e com a sua postura. Nós precisamos, urgentemente, adotar uma postura e um estilo de vida coerente com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente fala. O mundo, ele está carente de mulheres que assumam de verdade o seu papel. O papel que Deus deu para a gente. Não é aquele papel que a gente reivindicou, que alguém nos confiou. Deus nos deu esse papel. Lá no design de interior, a gente aprende que cada característica em um projeto ou em um objeto que seja, ele foi pensado e ele foi colocado, aquela característica foi pensada e foi colocada ali para cumprir um papel específico, para que aquele objeto possa cumprir a função dele da melhor forma possível. Quando a gente faz um projeto de decoração, enfim, de interior mesmo, de design interior, a distância que a gente coloca de uma televisão para um sofá não é só para ficar bonito. Essa distância é uma distância que fique confortável, que seja possível você assistir a televisão com conforto e que aquele projeto seja funcional. Quando a gente projeta uma cadeira, o design daquela cadeira, cada detalhe que tem naquela cadeira é pensado para ela cumprir a função dela de uma maneira excelente. E quem pode dizer com propriedade sobre a função de cada elemento em um objeto ou em um projeto é quem criou aquele projeto e aquele objeto. Suponhamos que eu traga uma agulha aqui hoje e distribua. Ninguém nunca viu uma agulha na vida.
É uma inovação tecnológica. Ninguém nunca viu uma agulha. Aí eu trago a agulha e mostro, olha aqui, gente, isso aqui é uma agulha. Vocês sabem para que serve? Ninguém sabe. Aí uma pessoa vai falar assim, dá para estourar balão. Dá para estourar balão. Dá para... Eu não sei mais o que dá para fazer com agulha, não, gente. Mas deve dar para fazer mais alguma coisa. Dá para espetar, não sei. Mas a gente até pode usar ela para essas outras coisas. Mas a única pessoa que pode me falar com exatidão para que aquela agulha foi criada, por que ela tem uma pontinha, por que ela tem um buraquinho, a única pessoa que pode me falar isso com exatidão e com propriedade foi a pessoa que pensou naquela agulha. A única pessoa que tem propriedade para falar com exatidão sobre cada detalhe seu é Deus. Porque foi Ele que fez você, foi Ele que me fez. Cada detalhe que tem, nós, como mulheres, nós temos muitas características em comum. Mas a sua forma de ser criada, a sua forma de... seu temperamento, cada detalhe em você fez de você uma pessoa única. E só Deus pode falar para você por que Ele fez você assim, dessa forma única. Qual o objetivo? Qual que é a missão? Qual que é o propósito? Como é que você vai usar isso na sua vida para anunciar o amor glorioso? Ele colocou cada um de nós num lugar muito específico profissionalmente. Mas eu sou dona de casa. Ele colocou você lá também, naquele lugar específico, naquela casa para cuidar daquela família. E ali você tem uma missão, você tem um propósito. Você pode fazer da maneira que você quiser. Mas vai dar errado. Viver de uma forma coerente é usar a nossa imagem também de forma coerente. Gente, essa semana a gente pôde, na verdade esse mês todo, né, Carol? A gente tem falado em algumas empresas lá da cidade sobre postura, imagem, né? A necessidade, a importância da nossa comunicação não verbal, que é a imagem que a gente passa visualmente mesmo. Quando eu estava sentada ali, eu tenho certeza que todo mundo já olhou, já leu, já pensou assim, não vai valer a pena ouvir. Vai valer a pena ouvir. A gente julga mesmo, e esse julgamento é um sistema de defesa que a gente tem. A gente precisa ter coerência da forma que a gente se veste. Mulheres, nem tudo que está na moda é coerente a gente usar como serva de Deus. Não é. Não é só porque foi o estilista, sei lá das quantas, tá na São Paulo Fashion Week que a gente pode usar. Nós precisamos ter uma postura, uma imagem coerente com a missão que a gente recebeu. Se a gente tem uma mensagem tão importante para anunciar, que é a mensagem do amor glorioso, do amor grandioso, do amor gracioso, a gente precisa ter uma imagem que seja coerente, que não cause ruídos na hora que a gente for falar. Nós precisamos ter uma conduta reverente, uma conduta condizente com a mensagem do amor glorioso que a gente quer falar. Donas de casa, eu vou falar. Donas de casa. Eu sou dona de casa, tá? Meu tempo é dividido entre cuidar da minha casa. E eu faço isso assim, com muito amor. Quando Carol me chamou para a empresa, eu falei, Carol, eu tenho uma condição. Eu quero continuar cuidando da minha casa. Então, eu vou falar isso, gente, porque eu vivo isso, tá? A gente se prepara, se produz para ir lá para fora, né? Para ir para a igreja, para ir para o shopping, para ir para o cinema, sei lá, onde você for. Aí chega em casa,
Todo mundo já fez assim. Todo mundo já sabe o que eu vou falar. Chega em casa, a gente descabela e, fica naquela situação que vocês já sabem. E aí, a nossa imagem está falando o que para a nossa família? O meu melhor está guardado para quem está lá fora. Aqui dentro não precisa ser assim. Não estou falando... Gente, eu vivi essa realidade até um tempo atrás. Até um tempo atrás, quando eu cheguei em casa e a gente estava fazendo uma comemoração. Depois vocês podem perguntar a Manu, ela vai confirmar. Isso tem mais ou menos uns 6 anos. E eu falei, vou fazer uma surpresa para minha família. Eles estavam para a escola, Anderson estava para a igreja e eles iam chegar para almoçar. E aí, eu preparei uma mesa, a gente estava comemorando uma coisa, preparei uma mesa, coloquei tudo bonitinho, me vesti adequadamente, porque a gente fica com aquela camisa furada, aquele pijama, aquela coisa, o cabelo. E aí, me arrumei, fiquei arrumadinha, passei um batom. Quando eu ouvi a garagem abrir, eu fui para a porta, abri a porta. A reação dos 3 foi exatamente a mesma. Quem está vindo aqui em casa almoçar? Irmãos, foi engraçado, mas aquele dia eu chorei. Eu falei, vocês têm razão. Desde aquele dia, a minha mesa está posta todos os dias. E todos os dias eu estou minimamente alinhada para servir a minha família. É lógico que nós temos a adequação mesmo, da roupa que a gente vai sair. Eu não consigo arrumar a casa de escarpão, não consigo. Mas a gente precisa estar minimamente, porque isso comunica à família que eles não são um peso para a gente. Eles são importantes para a gente. Isso não é vaidade. Isso é comunicação não verbal. Deus nos deu uma missão dentro da nossa casa. E nós precisamos cumprir essa missão com excelência. Excelência não é perfeição. Excelência é você fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem em mãos. Nossa missão é muito importante. Anunciar o amor grandioso no palco da nossa vida começa pela nossa casa todas as manhãs e ele se estende ao longo do dia em todos os lugares que a gente vai. Se você é uma psicóloga, seja uma psicóloga excelente, para a glória de Deus. Anuncie o amor glorioso lá enquanto você estiver em atendimento. Se você é uma advogada, uma secretária, uma médica, uma dona de casa, eu não sei, independente da função, do papel que você exerça dentro e fora de casa, não se esqueça de florescer. Não se esqueça de olhar para as necessidades das pessoas que estão ao seu redor. E não se esqueça de ter uma vida coerente, uma forma de se apresentar, uma postura, um linguajar, uma fala, uma forma de viver coerente com a mensagem que você precisa transmitir, que é a mensagem do amor glorioso do Senhor Jesus. O amor que um dia alcançou você e ele precisa transbordar no palco da sua vida todos os dias. Eu tenho recebido diversas vezes, e ontem, inclusive, conversando com uma pessoa querida aqui da igreja, ela me falou isso novamente. Nosso mundo, nossa sociedade, ela está carente de mulheres que possam ser modelo do amor glorioso de Deus. Que transborde esse amor glorioso por onde ela passa, em cada detalhe. Mulheres que não precisam de um grande palco,
mas que no ordinário, no cotidiano, em cada detalhe, consiga demonstrar esse amor glorioso. E essa missão, ela foi confiada a nós. Isso pode ser um peso, mas eu escolhi olhar isso como um privilégio. Isso não significa que vai ser fácil. Mas nós temos em nossas mãos tudo o que nós precisamos. E a Bíblia fala, né? A gente aprende o primeiro versículo que a gente aprende: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará". Se você não tem alguma coisa, é porque você não precisa daquela coisa. O que você precisar, você vai ter. Para anunciar, não para o seu próprio benefício, mas para anunciar o amor glorioso. Eu não sei, eu acho que é o Projeto Sola, que tem uma música que fala: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Aquilo que eu não tenho não vai me fazer falta. Então, que esse amor glorioso que já nos alcançou, ele possa transbordar da nossa vida todos os dias, através de todas as nossas ações. E que no palco da nossa existência, a gente não precise improvisar. A gente tenha condições de falar daquilo que a gente tem visto, vivido e ouvido. Que Deus abençoe a cada um de nós e que essa palavra possa frutificar e possa gerar frutos no coração de cada um de nós. Deus abençoe.